como economizar aí na construção da sua pousada, para quem vai começar a construir uma pousada do zero. São várias questões, né? É um tema, assim, que tem muita coisa a ser falado, muitas colocações, muitas dicas importantes aí para você economizar mesmo na hora da construção. Minimizar, né? Eu acho que a intenção é minimizar os erros, porque quando se trata de uma obra, né? Quando se trata de um empreendimento maior, assim, de uma construção, acaba que demanda várias habilidades, né, gente? Nem sempre quem quer construir uma pousada tem essas habilidades aí, às vezes muitos nem nunca lidaram aí com uma obra. Então é importante se atentar, né? Existe uma forma correta para a gente fazer isso, né? Primeira coisa, gente, é pesquisar. É fazer a pesquisa de mercado aí para quem está pensando ainda no local ou para quem já tem um local. E para fazer realmente, né, uma pesquisa de maneira correta da sua localidade que você quer construir, e depois o estudo da localidade, se já existem pousadas, o que as pessoas buscam nesse local. Eu acho que a primeira coisa é pensar na raiz ali, desde a base, sem ser a base aí da construção, né, desde a base do seu negócio, da sua pousada. Pensar quantos apartamentos você quer. E aí começar também um trabalho de orçamentos para ver se o valor que essa obra vai ficar está dentro do seu orçamento, para não correr o risco de você começar uma obra e ter que parar aí no meio do caminho. Isso gera também muito prejuízo. Pelo menos estabelecer metas e etapas, né? Eu acho importante estabelecer etapas, porque às vezes a gente não consegue fazer a obra na totalidade, mas se você pensar a obra em etapas, você consegue realizar uma parte, terminar os X números aí de apartamentos, suponhamos que você queira fazer 15, e o seu dinheiro, quando você vai fazer o orçamento, você vê que seu dinheiro vai conseguir terminar 5 apartamentos e fazer a área ali, a área de café, né, a área social, recepção, porque essa estrutura independe de você ter 5, 10, 15, 20, né? Ela tem que existir. Então, esse investimento não dá para protelar. E outra coisa, gente, é a gente fazer, de fato, assim, um estudo minucioso antes, para que não erre, né? Na hora que uma obra é cara. Uma obra você vai despender de tempo e muito dinheiro. Então, tem que ser uma coisa que você já tenha estudado o mercado, ver que tem potencial para o turismo, ou potencial também para a parte aí de negócios, né? Então, assim, é importante esse estudo de viabilidade, né? Se é viável construir nesse local. Então, acho que isso aí é um ponto interessante da gente começar a pensar aí antes mesmo de começar os passos da obra em si. É pensar a pousada, a identidade, imaginar a pousada até como uma pessoa, quem ela seria, qual nome você daria, que estilo seria essa pessoa, entendeu? Fica mais fácil, às vezes, quando a gente vai visualizando assim, para que, de fato, a sua obra e a sua construção, ela seja alinhada com o público que você queira trabalhar e ver se o mercado que você está, ele cabe a esse tipo de público, que não adianta nada. Vamos supor que você está para um lugar onde as pessoas são mais alternativas, são mais hippies e tudo, e se fizer uma pousada luxuosa, né? O risco é grande aí, você fazer um investimento alto, e o público que gosta de luxo, por exemplo, não é o mesmo público que gosta, que vai querer ir para uma comunidade hippie, né? Então, não vai combinar. Então, por isso é importante, antes de começar a gastar o dinheiro aí com a obra, né? Investir, na verdade, é um investimento quando é feito. Olá, gente, tudo bem? É um investimento quando é feito aí de forma pensada, planejada, o estudo do potencial mesmo da localidade aí que você vai construir, não descartando, gente, a questão aí da sustentabilidade, já fazer uma obra, uma construção, pensando que ela seja de forma sustentável, para que você não gere impacto aí para o nosso planeta e também que te gere economias. Porque a sustentabilidade, ela existe em 4 âmbitos, né? Que é o econômico, o ambiental, tem
Agora fugiu os outros dois aqui, daqui a pouco eu lembro. Então, e a gente tem que, quando a gente trabalha a sustentabilidade nesses pilares, a gente consegue fazer de uma forma muito mais econômica, né? E muito mais assertiva. E tem muitos que também têm como um valor inegociável que a pousada seja sustentável. Eu acho isso super bacana também, para quem quer ir para esse lado. Então, você vê que toda a obra tem que estar alinhada quando você pensa que quer fazer uma pousada 100% sustentável. Então, quando você pensa nela 100% sustentável, você pensa aí em fazer desde a captação da água, da chuva, né, a energia toda solar, fazer tudo que não impacte aí o meio ambiente. Desde depois, na hora que você tiver com ela pronta, você vai pensar em tudo que você for usar dentro dela, materiais sustentáveis e tudo. Isso para quem quer uma pousada 100% sustentável. Muitos não fazem questão que seja 100%, mas que siga, né, minimamente a sustentabilidade. Então, né, isso aí vai de cada um. Por isso é importante alinhar antes até de começar a pensar em se fazer uma obra. E, gente, entender o funcionamento de uma pousada, quais são as necessidades aí de uma pousada, né? O que você precisa para que a pousada funcione, não descartar que depois da obra pronta, você precisa que a pousada tem que ser equipada, né? Ela vai precisar de móveis, ela vai precisar de enxoval, ela vai precisar de muitas coisas. Então, porque senão o seu investimento, às vezes, o dinheiro que você tem, ou o empréstimo que você pegou, ele vai dar conta da obra, mas aí depois ele não dá conta de mobiliar. Aí você fica com a pousada parada. Então, como vocês podem ver, tem muitas questões aí que a gente tem que levar em consideração antes da gente começar a pensar em desenvolver o projeto físico da pousada. Primeiro a gente tem que desenvolver o projeto de como ela vai ser, né? Já pensar no nome, para que já trabalhe essa identidade da sua marca. Tudo isso é super importante para que sua obra ela esteja alinhada com o que você quer, porque senão, às vezes, a pousada não vai ser a sua cara. Se você não souber o que você quer na pousada, isso antes de pensar em contratar um arquiteto para fazer o projeto. Porque o que eu percebo, gente? Eu acho que fazer um projeto para uma pousada é super importante, mas o dono pousadeiro ali que está começando, ele precisa primeiro entender de pousada. Ele precisa entender de pousada para ele orientar e para que ele fale para o arquiteto também o que ele quer, porque a maioria dos arquitetos, gente, não tem experiência, às vezes, com obra de pousada. Eles são experientes, às vezes, com casa, com outras áreas, e não tem experiência em si com pousada. Então, para eles é novo. E quanto mais você souber aí o que você quer, fica muito mais fácil do seu projeto, né? Ficar um projeto aí bacana e que tenha os formatos da hotelaria, da pousada, um tamanho de um quarto que seja o tamanho mínimo, se você vai receber casal, se você pretende quarto para família. Então, isso tudo vem antes, para você saber que público que você vai receber, qual vai ser o seu público-alvo primeiro. Primeiro você trabalha o público-alvo, para depois você ir para a construção da pousada. Aí, na hora que você está com isso tudo definido, que você começa aí a fazer a obra da sua pousada, que você vai, antes de começar, né, você vai fazer um projeto arquitetônico e tudo, e aí você tem que estar bem seguro do que você quer e o que é necessário. Então, muitas coisas assim, que eu acho coisas importantes, eu pontuei aqui, para ir falando para vocês, para quem aí está querendo começar, é o seguinte, gente, pensar nas entradas de compras, por exemplo, entrada de gás. Porque o que acontece? Quando você está com a pousada em funcionamento, aí que às vezes a gente vai ver um monte de coisa errada. Eu mesmo, comigo foi assim. Eu construí de forma picada, gradativa, fiz 4, fui crescendo, então fui adaptando o que eu tinha. Não tinha um projeto da unidade quando eu comecei. Por isso é importante pensar no projeto a longo prazo, com uma visão maior. Quantos apartamentos ou chalés eu quero ter? Quantos eu quero ter? Né? Aí, depois desse número, você faz o projeto para esse número. E se o dinheiro não for suficiente para terminar tudo, gente, aí você avisa, fala, olha, eu quero fazer em etapas. Como que eu posso fazer em etapas para que eu não atrapalhe o funcionamento da minha pousada? Porque aí você consegue terminar 10 apartamentos, ponhamos, e funcionar os 10.
E o projeto, ele já está na unidade, já foi feito o projeto de uma forma que englobe tudo. Isso é muito importante. Porque senão depois fica aquele projeto parecendo que foi emendado, que foi um puxadinho daqui, um puxadinho dali. Então é legal fazer ele na unidade, mesmo sabendo que hoje você não teria condições de fazer todos, né? Aí que você já vai pensar nele longo prazo, lá na frente. E depois, de acordo com que o dinheiro for entrando, aí sim, você vai reinvestindo, você vai aumentando, vai ampliando. Como pousada, gente, a gente trabalha com muita sazonalidade, tem umas baixas, né? Muitas baixas, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode, na baixa, termina aí mais 2, para não atrapalhar o funcionamento da pousada. Funciona, faz a obra de segunda a sexta, e quando for na sexta, aluga, né? Aluga os que se você já tem pronto, para que você também consiga ter entrada aí, né, de recursos para você continuar a obra, porque eu sei que uma obra não é barato, né? É um investimento muito alto, qualquer obra. E pousada mais ainda, porque, por exemplo, você vai fazer os apartamentos, tem que ser com banheiro. Então, um banheiro é muito caro dentro de uma obra. Ele fica mais caro o banheiro do que o próprio quarto. Então, assim, só os acabamentos de banheiros, metais, né? Tudo isso aí tem um custo muito alto. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração. E quando você define qual estilo de pousada que você quer, você vai saber até, vai te guiar até em qual material usar. Né? Se você vai mais para o material mais econômico, se você quer um intermediário, se você não quer gastar muito, mas vai utilizar aí do bom gosto. Eu sugiro sempre que coloque coisas atemporais, né? Por exemplo, um azulejo, que não seja um azulejo muito cheio de coisa, o básico é o branco mesmo, o branco ali que não vai cair de moda por muitos anos, porque senão, se você coloca uma coisa muito decorada, com o tempo aquilo vai ficando em desuso, assim, vai ficando desatualizado, que é a palavra. E aí, o que acontece? Aquilo começa a te incomodar, e você tem que fazer uma reforma no banheiro em pouco tempo. Então, não vale a pena pensar mesmo e colocar coisas que vai ficar um tempo. Põe detalhes em outras coisas, na pia, né? Na bancada, você pode fazer, tem muita coisa criativa, gente, tem muita bancada aí com madeira, tem algumas coisas que dá para ter uma diferenciação aí, né? Apesar de os prós e contras de cada material, né? Por exemplo, quando você pensa em usar uma madeira no banheiro, ela te exige mais manutenção. Ela sai mais, às vezes, mais barato, dependendo da sua localidade. Aqui na minha, a madeira é mais barata do que eu colocar um granito, por exemplo, um mármore. Então, mas exige mais manutenção. Então, se você quer uma coisa mais prática, o ideal é que seja mesmo um granito, que é fácil de limpar, da camarela limpar, não vai manchar com a água, porque a madeira você vai ter que dar um acabamento diferenciado nela. Você vai ter que estar fazendo ali, você vai ter que lixar, passar aquele produto para o verniz náutico, para poder segurar a água, uma série de coisas, uma série de cuidados, que não é uma vez só, você vai ter que estar sempre fazendo essa manutenção. Então, você tem que estar ciente disso quando você for optar por um material ou outro, né? Então, isso daí é importante. Por isso é importante planejar antes e alinhar com o que você quer para a sua pousada. Para que a hora que você for fazer um projeto arquitetônico, você saiba o que você quer dentro dela e que você já tenha estudado até. Porque existe, né, gente? Existe toda essa tem estudo para isso, inclusive no meu curso falo sobre isso também, né? As metragens adequadas para quarto, para sala de café, para todos os espaços que você tem que ter de acordo com o seu número de hóspedes, para comportar aquele número de hóspedes, né? Então, assim, se atentar com os gastos que você vai ter na construção aí dos projetos, né? Projeto estrutural é importantíssimo, não tem como fazer sem. Né? É a base aí. Projeto elétrico, muitos não fazem, às vezes, por achar assim, minha pousada, a obra é pequena, eu mesmo o eletricista vai fazer. Gente, o problema é que depois acaba você gastando mais com isso, porque não fez um estudo, né? Porque o projeto elétrico, ele te dá um estudo aí, onde que vai estar tal tomada. A tomada tem que estar próxima da cama para a pessoa colocar ali, carregar o celular, o abajur, ligar o abajur, né, a luminária. Então, tem muitos detalhes que só quem
sabe fazer ali que vai te falar, a pessoa vai até te atentar. Nossa, mas você não vai colocar uma tomada aqui? E aí vocês vão discutir juntos. E se você está preparado antes para saber das necessidades que a pousada precisa, né, para o funcionamento, isso já te põe lá na frente, porque todos esses profissionais, gente, eles às vezes não têm experiência com pousada, eles têm residência. E o pensamento, muitas vezes, de pousada, ele é diferente. Não é igual uma casa, né? Que às vezes, uma tomada, você vai lá e põe para carregar ali na frente. O hóspede quer conforto. E uma tomada, olha que uma coisa simples, né? É um tipo de conforto, sim, para o hóspede. Então, pensar tudo isso. Um projeto hidráulico também, onde vai passar todo o encanamento para que você não tenha nenhum tipo de problema. Porque, às vezes, a gente acha que tem gente que contrata mestre de obra, né? E tem pessoas que preferem construtora, outras preferem aí o mestre de obra, mas sempre o dono tem que estar ali acompanhando, porque senão não fica, às vezes, do jeito. Eu já vi vários casos acontecerem, gente, da arquiteta fazer projeto, e na hora da execução é que o dono começou a se atentar, nossa, mas ela deixou um espaço muito pequeno para o salão de café, e aí quiseram ampliar o salão, e aí, né, então por isso, eu acho que a gente é que tem que entender o que a gente quer, para a gente passar para o arquiteto, para a arquiteta, para o engenheiro, tanto hidráulico quanto elétrico, qualquer projeto. Não dá para ficar cegas, porque você está montando o seu negócio. E na hora que ele começar a rodar, é que você vai começar a ver. Aí você vai ficar com raiva. E a gente fica geralmente reclamando, né? Nossa, que raiva dessa construtora, ou desse pedreiro, né? Desse pintor, que fez um negócio aqui porco, mal feito. Então, para evitar tudo isso, gente, precisa primeiro, né? Estudar mesmo aí. O que tem que ser feito para construir a pousada da forma correta. Então, assim, não tem que levar em consideração, aqui os custos de regularização e licenciamento da sua obra. Você precisa saber que tudo isso aí vai ser gasto, né? E isso é necessário fazer, não tem como. E olhar aí possibilidades aí de financiamento, que você pague juros baixos aí, que tem muitos para investir, né, em pequenos negócios, com juros menores, para que você não pague juros altos, e isso também faça com que você morra na praia. Você começa e não consegue acabar. Aí fica aquela obra num ponto que não dá para acabar e não dá para alugar. Por isso, o planejamento, ele tem que ser feito ali, né? O planejamento do que você tem aí, do seu orçamento, fazer um cálculo mesmo do orçamento da obra. E depois fazer um bom cronograma aí de como que vai ser, que seria isso que eu falei, que é a parte onde você vai falar, olha, eu quero fazer em blocos, vamos fazer em blocos, como é que dá para fazer em blocos e fazer um tanto de apartamento sem impactar depois quando eu fizer a obra do restante? Porque é possível, e é melhor até que seja assim, porque aí você vai fazendo e vai sentindo o negócio, ao invés de já colocar vários, né? A não ser que você tenha dinheiro para investir, queira investir tudo de uma vez, já fez um bom estudo aí de mercado e está seguro aí desse investimento. Caso não, o melhor é mesmo um passo por vez. Então, gente, eu acho assim, tem que ver muito essa questão de orçamento, porque os orçamentos são variados nessa área aí de obra, às vezes não faz muita diferença de um azulejo, de um piso para o outro, só que aí o vendedor quer te vender, às vezes, aquele mais caro. Porque o que acontece? O azulejo em si, ele não tem nenhum problema em você comprar o mais barato. O piso que é complicado. Porque quando você faz ali, que você coloca o revestimento do chão, né, que é o piso, ele pode arranhar. E as pessoas vão transitar, e isso com o tempo arranha, e pode ficar aquele piso feio, e você tem que trocar. Já o da parede, no caso de banheiro, existem muitas opções de azulejos aí do neutro, que é o branco, para quem não quer gastar muito com obra. Existe ele em preços excelentes mesmo, às vezes tem aquelas promoções, e aí você consegue pagar barato no piso, ou na parede, né? E pagar mais caro no piso, porque a parede de um banheiro, ela é o que mais gasta.
ela tem se você olhar a metragem quadrada, né, de parede, é muito maior que o piso. O piso, geralmente, de um banheiro é aí, sei lá, 1,5 por 3, eu tô chutando, assim, um valor aqui, mais ou menos. Então, assim, dá na metragem quadrada uns 8 metros, 6 metros de piso, enquanto a parede vai dar aí 20. Né? Tô fazendo uma estimativa aqui, gente, cabeça, só para vocês entenderem o quanto a parede, ela gasta muito mais, ela gasta, sei lá, 3, 4 vezes que o piso. Então, você investe num piso bacana, que é menor, que você vai pagar uma coisa mais cara e menos metros quadrados. E na parede, você compra um mais básico, não impacta. Dá para colocar o branco é atemporal, como eu disse, ele não vai cair de moda e você não vai precisar ficar toda hora, né, pensando em refazer. E quando se coloca muito detalhe, a não ser que você queira colocar algum detalhe ou outro assim. Mas existem muitas promoções para esse revestimento de parede, então a gente tem que olhar, tá? E organizar a obra. Organizar a obra aí para quem não está aí com uma construtora, que está fazendo por si mesmo, assim, porque existem aí, gente, dias de chuva quando a gente está fazendo obra. E aí gera prejuízo, né? Porque a pessoa que está lá na obra, ela para. Se a obra tivesse aquela parte externa, ela para, porque não tem como o pedreiro ali continuar porque está chovendo. Então tem que ter como é que eu te falo? Um planejamento de execução da obra. Porque esse planejamento, você vai falar, olha, eu vou começar no período da seca. Porque aí no período da seca, eu vou subir parede, vou terminar aí a minha pousada, a parte, né, de alvenaria, e aí o pedreiro vai trabalhar internamente. E quando ele trabalha interno, aí pode chover, né, gente? Aí não tem problema chover. Então são detalhes aí que isso a gente não pensa, a gente só pensa na hora que a chuva caiu e ele tá à toa, ele vai esconder e vai ficar parado. Então é importante isso daí. Outra coisa importante, eu tô falando agora para quem não tem construtora, porque para quem vai pegar uma construtora, ela pensa nessa estrutura, né? De fazer tipo um galpãozinho, um cômodo pequeno para que você possa guardar ali as ferramentas do pessoal, para que eles tenham um lugar para guardar. Então, são detalhes aí importantes. Eu acho arriscado, às vezes, para quem nunca mexeu com obra, tentar fazer uma obra sozinho, né, sem ter um apoio aí de alguém que entenda, principalmente, gente, quando a pessoa vai para outra cidade, e aí ela não conhece ninguém, não conhece nenhum pedreiro, não conhece nada, é arriscado, né, pegar uma mão de obra aí que você vai acabar tendo mais prejuízo. Aí aquela frase, que é o barato que sai caro. Você quer pagar barato e acaba saindo caro porque fica aquele acabamento ruim que não tem como, só quebrando e refazendo, né? O projeto, como eu disse, acho super importante, né, ter o projeto arquitetônico para guiar, mas primeiro você precisa saber o que você quer, para você até acompanhar esse projeto mais de perto, de como deve ser a pousada. Como eu disse, nem a maioria dos arquitetos não tem essa experiência. Então, assim, e aí ele acaba fazendo o que ele imagina, e ele não está ali pensando nos bastidores, como eu falei, essa questão quando você vai fazer o projeto, falar que precisa ter uma entrada independente para que entre compras, porque, gente, é muito chato quando a pousada, é o caso da minha, tá? Eu não tenho 2 entradas, e aí entra dentro da minha sala de recepção, e aí eu fico tentando comprar no dia que a pousada está mais vazia para evitar esse trânsito. Aí ele passa meio pelo canto assim, para levar a compra na cozinha. Mas é desagradável. O ideal seria que eu tivesse. Então, isso foi coisas impensadas lá atrás. Por isso que com o que eu errei, hoje eu estou aqui passando para que vocês não cometam esses mesmos erros, que fazem muita diferença. Porque aí o gás entra por trás, a compra, tudo não vai ter aquele acesso ali que o hóspede possa ver, que não é bacana, né, gente? Outra coisa a se pensar para quem não vai vai ter lavanderia na pousada, é uma área de varal. Não fica bonito uma área com roupa secando que apareça para os hóspedes. Então, isso também tem que ser pensado no projeto. A área para secar roupa, quase ninguém pensa nisso. Porque a gente pensa, é normal, a gente pensa na parte aí, que é a parte que é bonita, né? Que é aquela coisa da estética e tal. E a gente não pensa que tem a área do funcionamento,
de como a compra chega, né? De como a roupa vai ser seca. Tudo isso a gente precisa atentar e passar para quem vai fazer o projeto, né? Olá. E aí a gente precisa passar tudo isso. Então, assim, outra coisa, não faz uma obra com aquele faz tudo, não. Aquele que fala assim, pode deixar, viu? Eu coloco gesso, eu pinto, eu sou encanador, eu sou eletricista, porque realmente é um barato que sai caro depois, né? Tem que ser com profissionais aí de confiança, é muito sério, porque pode te dar problemas sérios, né? Vamos supor que deu um curto, você pegou alguém que não tem experiência com essa parte elétrica, né? E isso tudo aí, uma pousada são coisas graves, né? Que pode acontecer, pode até machucar alguém. Então, assim, tem que realmente ser pensado e contratar profissionais aí que entendam do que eles estão fazendo. Pegar sempre referência com outras pessoas, mesmo que você não seja do local aí onde você está construindo, a gente tem que fazer amizade, procurar outras pousadas, pedir indicação para quando você já está aí até com a pousada pronta. É legal você ter uma equipe que já trabalhou com você até na obra e que você firme com eles, porque sempre dá algum probleminha e aí você liga, aí na recepção, gente, já tem toda aquela relação ali, ó, do eletricista, do encanador, do cara que arruma televisão, e aí isso tudo faz a diferença na hora lá. Até para quem está ali à frente, o recepcionista, ele consiga tomar todas as providências sem nem te incomodar. Ele já sabe para quem ele vai ligar. Deu um problema no chuveiro, ele já tem o telefone de quem vai resolver o problema do chuveiro. Então, isso aí é importante. Já até firmar com alguns aí que fizeram a obra, ou conhecer mais de perto, às vezes são da cidade, né? Não foi empreitada, ou alguém que veio de fora, que você pode continuar a parceria com o pedreiro, com o pintor, porque vira e mexe a gente acaba precisando, viu? É uma coisa assim que tem que ter a manutenção sempre, e às vezes precisa do profissional adequado. Não dá para ser o faz tudo. Às vezes tem coisa que só vai resolver aquele cara que conhece sua pousada. Principalmente nessa área aí de encanamento, do aquecimento de chuveiro, né? Bombeiro, no caso. Eletricista também, a gente vira e mexe precisa, né? Então, isso aí é importante. E essa questão de buscar mesmo alguém que entenda e não faz tudo, que vai pegar e tentar fazer de tudo um pouco e não vai resolver nada direito, vai ficar tudo meia boca. E outra coisa, gente, eu acho que dá para investir também em metais, que é uma coisa cara em banheiro, né? Aqueles metais, torneiras, essa parte é uma parte bem cara. E como pousada são vários banheiros, tem coisa bacana aí no mercado, com preços bons e qualidade boa. Porque eu acho que a gente também não pode descartar a qualidade, né? Não vai comprar de plástico que vai te dar problema, porque hoje tem uns que imitam metal, né? Mas é um plástico pintado e ele descasca com o tempo. Aí não vale a pena. Mas investir aí em lâmpadas de LED, que vão te gerar uma economia enorme, né? Na energia solar, tudo isso a longo prazo vai gerar muita economia. Então, compensa fazer de uma vez só, né? Já fazer, porque você precisa deixar todo encanamento para receber, né? Se você vai colocar um chuveiro elétrico, você não precisa de um cano especial, né? Antes era até o cano de cobre, quando você ia colocar o chuveiro a gás, né? O solar, que fosse, você teria que colocar de cobre. Agora existe de PVC próprio para isso. Então, mesmo que você não vá colocar agora, não tenha condição de fazer toda essa instalação desse equipamento, você pega, coloca um chuveiro elétrico e já deixa tudo pronto para o futuro, porque você vai ver a necessidade lá na frente de economizar. À medida que sua pousada está tendo sucesso, esse tipo de ação, ela te faz economizar e muito aí na obra. Você colocar aí o aquecimento solar aí para os chuveiros, além da qualidade do banho, né? A qualidade do banho ela é incomparável de um chuveiro elétrico para o chuveiro aí, daquele de pressão, que sai aquela queda d'água boa. Então, isso valoriza muito a pousada em si, porque as pessoas olham muito para o banho, para o café da manhã, né? E pensar, gente, banheiro tem que ter um bom espelho para a pessoa se enxergar, uma iluminação boa,
para ela poder se ver ali no espelho. E no quarto, as luzes, é melhor que seja aquela luz quente, não a luz fria, que dá uma sensação de hospital no quarto. Então, são detalhes que fazem a diferença aí na hora que você estiver finalizando aí a sua obra, que você vai colocar a parte de iluminação. Colocar essa iluminação que dá aquele toque, né, de aconchego. E tem que pensar em cada área da pousada com o uso que ela vai ter. E você tentar ali, imaginar ali todas essas situações. E eu sei que às vezes é difícil, né? A gente tem coisas que a gente não consegue enxergar, a gente só vai ver depois da pousada pronta. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, quero falar mais vezes, tem muitas coisas para passar, porque, né, uma obra bem administrada é realmente uma economia enorme, não tem comparação. Você gasta aí 30% a mais por não ter as ações corretas. Então, pensar aí em tudo isso quando vai fazer o projeto, né, do que você vai usar, dos móveis, a disposição dos móveis, é bem legal, já tá com isso tudo pronto, porque a partir disso, você consegue, a pessoa que for fazer o projeto elétrico, ela vai saber aonde colocar tomada, iluminação, isso tudo aí vai fazendo a diferença. E porque refazer sai caro, né? Tudo que a gente faz pela segunda vez, gente, é trabalho dobrado. Você tem que quebrar o que você fez para poder fazer de novo. E aí, né, é dinheiro aí indo embora. E não é pouco. Além de você ter que pagar a mão de obra de novo para quebrar e para refazer. Então, não vale a pena economizar aí no planejamento, nem na qualidade dos materiais. Como eu disse, tem itens aí que dá para você economizar, porque existem opções no mercado bacana e de qualidade. Né? Mas se você vai optar por coisas aí muito barata, principalmente nessa área de revestimento, um piso barato, rapidinho você vai ter que trocar. Aí não adianta, né? Então tem que pensar. Tem gente que opta por colocar aquele Duraflor, aquele carpete, né? Também é uma opção. Tem gente que coloca madeira dentro dos quartos, outros tem muita opção hoje de porcelanato, que você pode colocar bonitos, tem uns que imitam madeira, que também fica bacana. Então, a gente tem muita coisa hoje, assim, nessa área de construção, né, para que a gente possa fazer de uma maneira bonita e, ao mesmo tempo, econômica também, para quem não quer, né, gastar muito. Então, você consegue fazer de bom gosto, não gastando tanto. Porque depois, gente, o que vai mandar ali dentro do quarto em si é a decoração que você vai colocar lá, é a cama confortável, é a roupa de cama, né, o enxoval, tudo isso vai gerar um impacto. O quarto precisa ter um bom espaço, para quem, aí vai depender do nível da pousada, mas eu recomendo as paredes serem emassadas, né, tá com massa corrida, dá um bom aspecto também, fica um aspecto assim, melhor, a pintura realça mais e tudo. E a gente sempre buscar, eu acho que o menos é mais. Porque quando a gente tenta pôr muito detalhe, a gente acaba, às vezes, pecando. Eu acho que cada região aí tem o seu artesanato, tem a sua cultura, e dá para puxar alguma coisa disso para dentro da pousada com toques de modernidade. Então, isso tudo aí dá para ser pensado para que a sua pousada e você criar essa identidade. Para a pessoa também não ficar na sua pousada e sentir que ela está em outro lugar, outra localidade, né? Suponhamos assim, ela tá aqui em Tiradentes e a minha decoração fosse de praia e ela fala, nossa, que engraçado, aqui tá com uma decoração de praia e a pousada era para ser mais rústica. Então, a gente tem que ter essa identidade antes da gente começar qualquer coisa, né? A obra é fundamental, você ter tudo aí alinhado antes, né? Então, assim, e se você, por acaso, aí tiver no caso que você vai reformar alguma coisa, gente, reformar um banheiro, eu recomendo trocar o encanamento, porque às vezes o encanamento já é antigo, aí a gente só põe um azulejo ali e continua aquele encanamento. Então, mais para frente você acaba tendo um problema no encanamento e tem que trocar. Então, para reforma também, quando vai reformar um banheiro, é melhor que faça tudo, para que para já ficar uma coisa por mais tempo. A gente sabe que nada é eterno, né, gente? A gente faz uma obra daqui 10 anos, você já vai ver que muita coisa já está mais
ultrapassada. Mas quando você já faz uma coisa mais alinhada e de uma coisa mais neutra, é mais fácil que ela dure aí mais tempo, sem você precisar ficar mexendo com a estrutura. Você mexe com a parte de obra, você mexe com a parte de decoração. Você pinta uma parede também, que é uma coisa mais fácil. Você vai lá e muda um móvel, um tapete, a colcha, porque o enxoval, com o tempo, ele tem a depreciação. Então, pensa que o que vai dar aquele toque na sua pousada final é também o que você vai pôr lá dentro, né? São os móveis. E não esquecer que precisa orçamento, deixar orçamento aí, né? Deixar dinheiro aí para essa parte aí. E sempre pensando na parte também, gente, de impermeabilização. É importante impermeabilizar aí. Às vezes você está numa área de umidade, então você já percebe que o terreno é úmido. Então, é interessante que você impermeabilize aí antes de pintar, da parede, ou mesmo no piso. Isso tudo aí tem que olhar como é que é o terreno, né? Para que você não tenha problema depois. E saber que obra demora, às vezes demora muito mais do que a gente espera, estressa, já vai preparado, porque não tem como. Por mais que você tenha uma equipe maravilhosa, todo mundo acompanhando aí para você, mesmo assim, dá estresse. Então, assim, já fica tranquilo que é normal atrasar o prazo aí que foi dado, mas também a gente não pode deixar na corda bamba e aceitando, mas daqui tantos meses eu te entrego. Tem que estar sempre ali junto, falando que já está marcada a data da inauguração para dar essa prensa aí, porque senão eles vão ficando e a obra não acaba nunca, né, gente? Fugir aí de amadores, porque isso pode realmente causar problemas sérios. Às vezes você contrata, igual eu falei, né? Faz tudo, amador aí, e tem problema. Outra coisa, gente, que é importante pensar, na parte aí da cozinha, a cozinha tem que ser bem equipada. Pensar que você vai ter que ter um gasto aí com móveis aí planejados, que você consiga armazenar tudo de forma organizada, porque a cozinha ela tem um movimento muito grande dentro de uma pousada. Você tem que guardar muitos insumos lá dentro, tem que ter espaço para as pessoas trabalharem ali, às vezes está um lavando louça, o outro está preparando o alimento. Então, pensar numa cozinha com tamanho bom, né? Uma cozinha boa, grande, que a pessoa consiga circular bem e que tenha os lugares para guardar tudo, porque lá na frente, quando você tiver com tudo pronto, vai te fazer falta ter essa cozinha organizada, ter essa cozinha aí, sabe, realmente pensada, planejada é a palavra mesmo, né? Porque essa parte de marcenaria, ela é fundamental para que a sua cozinha fique bonita e também, né, e principal nem é ficar bonita, gente, ela ser funcional. Ela tem que funcionar ali, né? E se você, por exemplo, pensa em pôr uma lava-louça, alguma coisa assim, deixa já. Mesmo que você não coloque agora, deixa encanamento, deixa tomada, mesmo que você põe um móvel na frente, mas você sabe que ali precisou, você já tem ali. Porque senão depois lá na frente você decide e tem que quebrar. Qualquer dúvida que você tenha em relação a isso, é melhor deixar. Tomada, encanamento, isso é sempre melhor deixar. Que mesmo que você gaste um pouquinho a mais ali, você consegue, lá na frente vai te economizar, porque as coisas vão mudando, o movimento às vezes vai melhorando, você vê a necessidade de colocar, só que não foi pensado. Então pensa no tudo que você quer, independente se você tem o dinheiro ou não para fazer agora. E depois vai executando aí por partes, né? E não deixar também, gente, a desejar as áreas aí, né? Pensar num espaço para colaborador, para que ele possa tomar um café, que você faça um armário ali, um escaninho, alguma coisa que eles possam guardar ali. Mulheres as bolsas, né? Homens alguma coisa de valor, pertence, carteira, para não ter nenhum problema. Para a pessoa não deixar ali uma bolsa e sumir um dinheiro, às vezes um outro pegou, e aí quando tem o armário você deu a chave, acabou, a pessoa que é responsável, ela tem a chave ali. Então, é preciso pensar na obra, no espaço para isso. Deixar um espaço destinado aí para que eles tenham o espaço deles de guardar os pertences, mesmo que seja pequeno, um quadradinho, né? Tem muitos escaninhos aí de metal, assim, que a gente compra pronto. Tem uns coloridos, bacana. Tem bastante coisa aí nessa área aí também. Buscar equipar com coisas de hotelaria,
buscar fornecedores de hotelaria. Isso tudo no meu curso de gestão de pousadas, eu tenho a lista de fornecedores, toda essa parte aí para seguir, para já economizar muito aí. Porque quando você compra direto da fonte, né, gente, você sai muito mais barato, não tenha dúvida. Então, dá para fazer isso. Para quem quer, dá até para abrir CNPJ já com obra e comprar material de construção pelo CNPJ e comprar direto de algumas fábricas, revestimentos, às vezes até o próprio cimento. Então, depende muito aí da sua intenção aí, né? Se é uma obra muito grande ou nem tanto assim, para ver se vale ou não a pena esse gasto de já abrir antes. O interessante de abrir o CNPJ antes, gente, é porque você já joga tudo da obra no CNPJ da pousada. É a forma correta de se fazer. É essa. Mas eu sei que nem todos têm condições de fazer, e às vezes fazem a obra mesmo aos pouquinhos, e depois que vai criar aí, abrir aí o CNPJ, né? Então, assim, gente, usar e abusar do básico, né? Buscando sempre aí a identidade do local que você está, e buscar primeiro, né, a sua identidade. O que você quer com a pousada, né? Como é que você quer essa pousada? É isso, gente, que eu queria falar aqui para vocês, e até a próxima live. Espero aí que vocês tenham aproveitado e que vocês implementem aí nas obras de vocês e tenha bastante economia com tudo isso, e que realmente a pousada, depois de pronta, fique a cara de vocês, o que vocês realmente esperam, que vocês não tenham decepção depois, tá bom? Obrigada a todos aí. Uma boa noite.